Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar dessa máquina que está sendo o Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha. 7-1 no Taquari, uma maneira maravilhosa de encerrar a fase de grupos da Sul-Americana e avançar a fase mata-mata, as oitavas de final, como o grande favorito. Acho que dá para dizer isso, né? O Bragantino, pelo futebol que vem jogando, é o melhor dos times que estão na competição. Evidentemente, muita coisa pode mudar até o mata-mata. A gente falava tanto da Napoli na Champions, porque durante a fase de grupos, né, tava jogando um futebol absurdo, tinha massacrado o Liverpool. Na segunda metade de temporada decaiu, não jogou tão bem assim, perdeu os títulos da Copa da Itália, da Champions, né? E assim, conseguiu garantir o italiano que tinha muita vantagem. Eu espero que não aconteça isso com o Bragantino, porque tá muito legal de assistir, mas pelo que vem jogando agora, olha que time, né? Muito organizado, é um time que se defende bem e sabe se impor no jogo, né? Um time que sabe colocar a bola no pé e trabalhar, envolver o time adversário e criar jogadas com efetividade e eficiência, né? Porque tem times que ficam com a bola no pé 70% do tempo e não criam nada, não faz nada no jogo. O Bragantino não. Teve 26 finalizações, 13 na direção do gol, muitas chances claras. Foi um massacre, né? E assim, o Sacha encaixou com uma luva ali. No Atlético não tinha tanto espaço e tanto encaixe. No Red Bull Bragantino, olha, o que ele vem produzindo não é brincadeira não, já são muitos gols. Hoje sozinho foram 3, o Sorriso marcando mais 2. Olha, é um time que impressiona bastante. Acho que a vitória contra o Flamengo já foi uma demonstração de que não dava para subestimar essa equipe. Eu acho que é uma amostra também porque tantos clubes brasileiros têm ido atrás de técnicos estrangeiros. Qual técnico brasileiro seria capaz de fazer o Bragantino jogar esse futebol? Ninguém, gente. Não tem nenhum técnico aqui no Brasil capaz de fazer algo assim. É uma triste realidade para o cenário de técnicos do Brasil, que somos um país de 200 milhões de pessoas. Teoricamente era para ter bons técnicos assim aos montes, né, pela quantidade de gente, ainda mais um país tão apaixonado pelo futebol. Mas infelizmente a escola de técnicos brasileira teve uma safra muito ruim. Já tivemos grandes nomes, Tele Santana foi impressionante, foi um cara revolucionário para o futebol, já tivemos muitos nomes legais, mas a questão é que hoje a gente vive numa situação complicada, com alguns poucos nomes sendo exceção da regra, conseguindo alguns trabalhos sólidos, mas ainda assim o que o Pedro Caixinha vem fazendo é impressionante, né? E é um cara que sabe entender a realidade da equipe e consegue ter um senso de quanto o time tem que propor o jogo, de tal ritmo da partida e de quando às vezes vai ter que ser um pouco mais reativo, usar bem os contra-ataques, o jogo de transição. E ele montou um time que tem uma defesa sólida, uma defesa que sabe se compactar, que sabe complicar a vida do adversário, fechar os espaços. É realmente assim, o que o Bragantino fez hoje foi uma aula de futebol. 7-1 não é um placar que você vê todo dia e é uma das maiores goleadas da história da equipe. Então assim, é uma temporada que se mostra muito promissora a partir de agora, porque o futebol que vem sendo jogado é muito competitivo, né? Então, assim, a ver o que vai acontecer, mas é muito legal ver uma equipe fazendo uma goleada dessas, né? Muito legal ver um time brasileiro jogando um belo futebol, e é muito legal ver que o futebol brasileiro tem cada vez mais qualidade tática, né? Porque alguns anos atrás, antes do Jorge Jesus, né? Antes até, podemos dizer, o Sampaoli, eu não sou fã do Sampaoli, mas ainda assim, antes dessa vinda de técnicos estrangeiros para cá, era doído ver o futebol brasileiro, né? Era um futebol de má qualidade, era um futebol mal jogado, e agora a gente está vendo cada vez mais equipes que jogam futebol mais agradável de se ver, mais efetivo, mais eficiente, né? E eu acho que isso é muito importante, até para incentivar nós aqui, o Brasil, a produzir técnicos melhores, mais, assim, podemos dizer, né? Mais atualizados, mais modernos. E é claro, assim, um incentivo assim, a aumento da qualidade do futebol e da profissionalização em si dentro do cenário nacional. E o Bragantino é um sintoma disso, né? Uma equipe que estava na segunda divisão, foi comprado pela Red Bull e hoje é um projeto que tende aí a brigar mais na parte de cima da tabela, né? Não é um time que faz investimentos pesados, por exemplo, como é o Newcastle, mas é aquela história, não tem tentado dar um passo maior que a perna, né? Poderia ter entrado em desespero e começado a gastar pelo que foi a última temporada, que foi bem negativa, mas é um time que, assim, soube respeitar o que foi aquela temporada, entendeu o que deu de errado e foi fazer os ajustes pouco a pouco, e a contratação de um bom técnico como é o Pedro Caixinha foi aí um dos principais motivos para o Bragantino sair de uma temporada ruim e voltar mais forte em 2023. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.